Aleluia, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Louvo e engrandeço o nome do nosso Deus pela sua vida, irmão. Nós temos muitas novidades em função do nosso final de semana. Nós estivemos na cidade de Sorriso, nós estivemos na Igreja Batista Nacional, no Mato Grosso. Fomos lá aprender um pouco sobre edificações de templos, um método novo de construção. Queria mandar um abraço inclusive para o pastor Neto, que nos recebeu muito bem, pastor Luca, pastor Neve. Nós tivemos o prazer de conhecê-los e somos gratos por tudo. Eu louvo e engrandeço o nome do nosso Deus pela vida de vocês. Obrigado por compartilhar tudo o que vocês compartilharam. E gostaria que vocês soubessem, nós trouxemos aí de Sorriso não só as informações importantíssimas sobre edificações de templo, exemplos maravilhosos, incríveis, mas trouxemos sim no nosso coração o exemplo de vida, o testemunho de vida cristã que vocês têm dado como servos, como homens e mulheres de Deus. Louva a Deus pela sua vida, aprendi muito. Deus abençoe vocês. Domingo nós estaremos aqui numa Santa Ceia e nós teremos ceias em 2 horários. Às 10 da manhã nós teremos a ceia e também teremos uma assembleia extraordinária em função da edificação do templo. Nós estaremos aqui compartilhando com vocês estas informações do que o Senhor Deus está nos dando como direção, e você vai ouvir e vai votar. Você que é membro aliançado, maior de 18, você tem a oportunidade de voto, se concorda, se não concorda. Depois do culto da manhã nós faremos batismo nas águas. Nós temos dezenas de pessoas para batizar neste domingo do dia 6, última ceia do ano, último batismo do ano, última reunião do ano. E às 6 horas, às 18 horas, mais um culto de ceia, e também faremos outra assembleia extraordinária em função do distanciamento social. Nós não podemos nos reunir de uma vez só. É por isso que nós faremos 2 reuniões, 2 santas ceias, para que nós possamos suprir essa demanda e que você seja bem informado e que você possa cear, que você possa votar. Nós estamos pedindo graça ao nosso Deus para fazer tudo isso. Para a glória do nosso Deus é que nós faremos. E esse ano ainda, dia 18 e dia 19, sexta e sábado, sexta dia 18, sábado dia 19, nós faremos aliança apostólica. São dezenas de pessoas que nesse tempo de pandemia decidiram membrar na comunidade Filadélfia de Mogi Guaçu. Nós estivemos aí membrando pessoas um mês atrás, um mês e meio atrás, e agora nós faremos a última aliança. Nós estaremos recebendo pessoas como membros aqui em 2020. Estamos como quem sonha, estamos felizes. A igreja está crescendo na graça, a igreja está crescendo no conhecimento, a igreja está crescendo no número de membros. Apresentamos 9 bebês aí domingo, e estamos recebendo também homens de outros ministérios, pastores, obreiros, ministros de louvor, missionários, pessoas que nesse momento entenderam de correr conosco a carreira que nos foi proposta, de caminhar algumas milhas aqui conosco, e nós estamos felizes em recebê-los. Precisamos de ovelhas fortes, precisamos de homens e mulheres que amem a Deus e sirvam a Deus a ponto de renunciarem à própria vida. Pessoas que amam o Evangelho de Jesus, amam a palavra, amam as almas. Pessoas que estão vivendo, em nome de Jesus, algo novo, algo que somente o Espírito Santo poderia dar a elas, algo que somente a graça do nosso Deus derramada proporciona que todos nós possamos viver o propósito de Deus. Eu tenho olhado, já os meus olhos já estão vendo 2021, eu já estou, meu irmão, me projetando em sonhos, eu já estou me projetando em projetos, em situações de grandes desafios, mas embora os meus olhos estejam olhando adiante,
eu não encerrei 2020. Eu não tenho no meu coração como dizer, acabou, não existe mais nada a ser feito. A minha fé para 2020, ela é tão grande quanto o janeiro de 2020. Ainda estou na expectativa, ainda tenho esperanças, ainda em nome de Jesus vamos dar testemunhos de coisas que nós, aqui a comunidade de Mogi Guaçu, nem imagina. E espero que você que está nessa live comigo, receba no seu espírito essa palavra. Não encerre ainda 2020, ainda não acabou. Não são os governantes que determinam, não são os presidentes que determinam, não são os prefeitos, não é a pandemia, não é o dólar. A pessoa que já determinou, não vai determinar, já determinou, é o nosso Deus. E Ele ainda não colocou o ponto final. Ele ainda não colocou o ponto final em 2020. Ele pode até ter colocado uma vírgula, mas algo que ainda dá continuação. Ele pode ter feito uma pausa, um respiro, mas ainda existe, meu irmão, da parte do nosso Deus, muita coisa que está descendo do alto, muita coisa que está sendo liberada e revelada, coisas que não poderiam chegar antes, mas também não vão chegar depois. Ainda é para 2020, ainda é para esse ano, ainda é para essa santa ceia, ainda é para essa assembleia extraordinária, ainda é para batismo, ainda é para alianças, ainda é, meu irmão, para a sua empresa, para o seu casamento, para o seu ministério, para a sua saúde, ainda é para a sua família. Ainda é da parte do nosso Deus coisas que Ele não escondeu de nós, escondeu para nós, e no tempo determinado, o tempo que se chama hoje, está sendo liberado, continuamente derramado sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas famílias, sobre a cidade de Mogi Guaçu, sobre a igreja Filadélfia, no Brasil, fora do Brasil. Eu estou inspirado, a minha fé está mexida, eu estou como quem sonha. Para todos os lugares que eu olho, meu irmão, eu vejo graça, eu vejo misericórdia, eu vejo bondade, eu vejo fidelidade, eu vejo provisão. Eu não posso testemunhar outra coisa senão estas que estou vivendo. A igreja de Mogi Guaçu, a igreja de Jesus, a igreja Filadélfia, ela tem esse bom testemunho para dar. Até aqui o Senhor nos ajudou. E Ele foi muito além, infinitamente mais além do que pedi, sonhei ou imaginei. Eu louvo o nome do nosso Deus, engrandeço, e até mando a você, minha alma, bendize-o, porque grandes são as suas obras. O Deus que te curou, o Deus que te sarou, o Deus que te libertou, o Deus que te deu nova vida, o Deus que te trouxe até aqui, o Deus que tem ainda à nossa frente tirado pedras e espinhos, plainado a terra, o Deus que nos guia. Nós estamos numa série de mensagens cujo tema é esse, guiados por Deus. Estamos baseados no Isaías 58:11, uma promessa do nosso Deus, dita pelo profeta Isaías: o Senhor te guiará continuamente, o Senhor fartará a tua alma de bens, o Senhor fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado, serás como uma fonte cujas águas não faltam. É uma promessa incrível, mas ela vem com condições, ela é uma promessa condicional na Bíblia. Embora ela seja no versículo 11, os 10 primeiros versículos de Isaías 58, nos informam que existe um jejum que agrada a Deus. O profeta estava exortando Israel, porque dizia
nós cobrimos a boca e o Senhor não ouve a nossa oração. Nós estamos jejuando e nos humilhando e o Senhor não nos responde palavra. E o profeta disse a Israel, e disse em alta voz: o jejum que agrada a Deus não é esse ficar sem comer e beber. Isaías disse que o jejum que agrada a Deus é aquele que tira o jugo opressor, é aquele que tira o estender do dedo, é aquele que tira o falar enganosamente, é aquele que renuncia à sua própria vontade, é aquele que alimenta o faminto. E nós iniciamos esse tema de mensagem há 3 semanas atrás. Eu disse na primeira semana como Deus guiou o homem chamado Abraão. Pudemos assistir, através das Escrituras, o caminho que Abraão trilhou. Guiados por Deus em nenhum momento quer dizer estou isento de erros. Guiados por Deus em nenhum momento quer dizer serei obrigado por todo o caminho. Guiados por Deus em nenhum momento quer dizer que eu não vá falhar, que eu não vá me enganar, equivocar, tentar acelerar. Guiados por Deus, irmãos, muitas vezes pode frustrar os pensamentos do homem, porque muitos são os desejos do homem, os sonhos do homem, mas somente os sonhos de Deus, os propósitos de Deus é que vão se realizar. Quando nós estamos sendo guiados por Deus, nós também sonhamos sonhos pessoais. Quando estamos sendo guiados por Deus, nós os crentes, nós a igreja de Jesus, temos nossos planos. Mas a Bíblia é clara, não é proibido sonhar. Não é proibido sonhar, irmão, mas somente os sonhos que são de Deus é que vão se propagar, se realizar, se manifestar. E às vezes eu não tenho sonhado o sonho de Deus. E às vezes ao longo do caminho eu percebo que existe uma vontade maior que a minha. Existe um sonho maior e mais perfeito do que o meu. E quando eu me apercebo disso, eu tenho uma escolha: insisto no meu ou me rendo ao dele. Continuo tentando fazer a minha vontade ou me rendo dizendo: Pai, seja feita a tua vontade. Abraão trilhou o seu caminho com Deus e cometeu muitos erros. E eu preguei para você alguns erros de Abraão, que lhe custaram um preço alto, lhe custou caro. Quinta-feira passada eu preguei a você o homem chamado Davi, o homem segundo o coração de Deus, que também foi guiado. Mas mesmo sendo guiado por Deus, cometeu muitos erros e pagou um preço alto por isso. Hoje eu gostaria de usar, irmão, mais um homem da Bíblia, mais um homem de Deus, um homem cheio do Espírito de Deus, um homem que foi separado, consagrado, desde o ventre da mãe, para que Deus lhe guiasse os passos, lhe guiasse o caminho, para que vivesse o propósito do Senhor. Eu vou ler com você a Bíblia do Juízes 13. Eu vou ler os primeiros versículos do Juízes 13. Se você tiver Bíblia, acompanha. Se não tiver, ouça. Disse assim a Bíblia: os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor, o nosso Deus, os entregou nas mãos dos filisteus. E ele fez isso por 40 anos. Israel desagrada a Deus, e Deus entrega Israel na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua mulher era estéril e ele não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, guarda-te
não coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás. Terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino, ele será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, não coma nada imundo, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre da sua mãe até o dia da sua morte. Eu vou ler até aí. Se eu continuar lendo, daqui a pouco nós vamos descobrir o nome do menino, o nome do bebê, o nome daquele que fora consagrado desde o ventre da sua mãe. A mãe que não podia conceber, a mãe que era estéril. A Bíblia diz que o Senhor passou os olhos de Israel e encontrou uma mulher estéril. E esse Deus que é maravilhoso, Ele deu àquela mãe a oportunidade de segurar um filho nos braços, mas deu a ela uma missão. Tu não podes conceber, és uma mulher estéril, mas o anjo disse: tu conceberás e terás um filho. Mas porque era separado para Deus, mas porque era um menino que viveria um propósito de Deus, livrar Israel da mão dos filisteus. O anjo deu uma ordem à mulher, e desde o ventre ele era santo. Deus disse para a mulher: mulher, não beba vinho, porque se você beber vinho, o que você gera vai beber vinho. Mulher, não coma nada imundo, porque se você comer comida imunda, o que está no seu ventre vai comer comida imunda. O menino será nazireu de Deus desde o ventre. A palavra nazireu quer dizer consagrado a Deus para viver um propósito. O nazireu era e é conhecido na Bíblia como o homem que não pode cortar os seus cabelos. O nazireu era e é conhecido como o homem que não pode beber do vinho nem derivados. O nazireu é o homem que também não pode chegar perto de cadáver, seja de homem, seja de animais. Se estiver morto, o nazireu, ele não pode chegar perto de cadáver. Por quê? Porque o nosso Deus estabeleceu essa santidade. Não corta cabelo, não bebe vinho, não chega perto de coisa morta. Você é nazireu de Deus, consagrado a Deus para viver esse propósito, livrar Israel das mãos dos filisteus. Israel já vivia 40 anos escravizado pelos filisteus, oprimido pelos filisteus. Israel estava vivendo essa condição porque havia desagradado o nosso Deus. Israel estava numa oportunidade de libertação, mas quem iria libertá-los era Deus através do seu escolhido, era Deus através do seu ungido, era Deus através do nazireado de Sansão. Deus pede 4 coisas para Sansão. Sansão, não corta seu cabelo. Sansão, não beba vinho nem derivados. Sansão, não chega perto de nada morto, de cadáver algum. E Sansão, livra meu povo da opressão dos filisteus. Deus pede 4 coisas para Sansão. Desde o ventre, Deus está guiando. Desde o ventre da mãe, Deus está guiando Sansão no que ele vai comer, no que ele vai beber, como ele se vai comportar, o que ele vai aprender. Desde o ventre da sua mãe, Deus está conduzindo a vida de Sansão, que já estava, meu irmão, vivendo a promessa.
esse daí vai nascer com um propósito. Esse daí vai nascer para essa geração, para ser um juiz, um libertador em Israel. A Bíblia não narra, a Bíblia não fala, mas Sansão era diferente de todas as outras crianças. O cabelo de Sansão era comprido, não poderia ser cortado, não poderia chegar na navalha. E criança é criança no Velho Testamento, no Novo Testamento. Criança, meu irmão, com certeza, na hora de estudar, na hora de brincar, na hora que eles estavam juntos, o Sansão, criança, cabeludo, se destacava. Eu penso que nesse tempo também havia bullying. Eu penso que nesse tempo também havia o que houve conosco quando crianças: apelidos, brincadeiras, sarro. Eu penso que o cabelo do Sansão era motivo de chacota para as crianças, que talvez puxassem, talvez comparassem ele com as mulheres. Parece uma menina. Sansão estava marcado. Sansão estava vivendo aquilo que ele não sonhou para a vida dele. O sonho era de Deus para a vida dele. Sansão estava já experimentando, desde criança, desde a sua mocidade, o ser guiado por Deus. Sansão, quando se torna um homem, um jovem, todos vão experimentar o vinho. Os pais chegam aos seus filhos com cálices, com copos, com taças, e dão para os seus primogênitos em refeições, em festas, para que eles experimentem a doçura do vinho, para que eles desfrutem da bebida do vinho. Mas Sansão, ele apenas olha e nunca na sua vida havia provado o gosto, o sabor. Quando eles enterravam os seus parentes, quando morria um tio, uma irmã ou cachorro, eles se reuniam para enterrar o cadáver, mas Sansão nunca pôde chegar perto de um fúnebre, nem de um amigo, nem de um parente, nem de um animal. Ele era um homem guiado por Deus e tinha que viver algumas renúncias desde a sua infância. Mas a Bíblia fala que Sansão cresceu, se tornou um homem, e o Espírito de Deus vinha sobre Sansão com tamanha medida que Sansão tinha força descomunal. O Espírito de Deus vinha sobre Sansão e não era possível medir a força daquele homem quando ele estava cheio do Espírito de Deus. A Bíblia narra muitos acontecimentos quando Sansão estava cheio do Espírito de Deus. Ele arrancou os portões de uma cidade, mas como se não bastasse, à meia-noite ele arranca os portões e leva embora os portões nos ombros. Irmão, imagina os portões de uma cidade. Eu não sei, irmão, o quanto você imagina a grandeza dos portões de uma cidade. Mas quando eu fui para Israel, a porta formosa nos muros de Jerusalém tem 22 metros de altura, os portões. É portão de cidade. Ele não arranca um, ele arranca os dois e leva embora. Força descomunal, inexplicável, absurdo, assombroso. Este era Sansão, juiz, escolhido por Deus, conhecido em todo Israel. A Bíblia diz então que Sansão, homem guiado por Deus desde o ventre da sua mãe, homem que nasceu para viver um propósito, libertar Israel dos filisteus, ele toma uma decisão. Quando nós, homens, estamos sendo guiados por Deus, nós não estamos isentos
de cometer falhas, erros e de tomar nossas decisões. O Deus que nos guia, Ele nos permite. O Deus que nos guia, Ele tem um propósito, Ele tem um caminho, mas Ele não nos obriga a segui-lo. Ele não nos amarra, Ele não nos obriga a obedecê-lo. Se você vai obedecer a Deus, vai ser de livre e espontânea vontade. Se você vai caminhar na vontade de Deus, vai ser de livre e espontânea vontade. E o dia que você disser não para a vontade de Deus e quiser fazer a sua, Ele permite. Sansão decidiu. A Bíblia disse que na lei dos israelitas era proibido casar-se com uma mulher que não fosse do seu povo. Era proibido escolher esposa que não fosse hebreia, israelita. Mas Sansão, a Bíblia diz que ele se apaixona por uma filisteia. No capítulo 14 de Juízes, você vai ver Sansão convidando os pais para ir conhecer a noiva. E os pais repreendem Sansão e dizem: Sansão, não há mulher no meio do nosso povo? Por que você escolhe, Sansão, mulher no meio dos filisteus, conhecendo a lei do nosso Deus? Mas Sansão era juiz. Sansão detinha o Espírito de Deus e a sua força descomunal. Ele não se submete mais ao pai, ele não se submete mais à mãe, ele não se submete mais a Deus. A Bíblia diz então que Sansão leva os pais para conhecer uma mulher filisteia que ele havia escolhido como noiva. E os pais se sujeitam e vão. No meio do caminho, a Bíblia diz que Sansão, um pouco mais adiante, os pais idosos, a Bíblia diz que um leão o surpreende no caminho. E porque Sansão recebia a graça da força descomunal, a Bíblia diz que Sansão rasgou o leão ao meio, em questão de segundos. O leão salta diante de Sansão, Sansão rasga o leão no meio. Foi tão rápido que os pais nem viram. Os pais de Sansão nem ouviram. Os pais de Sansão nem sentiram medo, nem emoção nenhuma, porque foi muito rápido, tamanha era a força de Sansão. Sansão também não falou nada, seguiu viagem. Apresentou a noiva filisteia, marcou a data do casamento como os pais e voltou para Israel. A Bíblia disse que no dia do casamento está Sansão no caminho com seus pais. E Sansão no caminho se lembra que ele havia rasgado um leão ao meio, e no meio do caminho ele procura a ossada do leão. E ele encontra a ossada do leão. E como se não bastasse, na ossada do leão, nas costelas do leão morto, abelhas fizeram ali um lindo favo de mel. Sansão não resiste. Sansão então ele vai e come do favo de mel, separa uma porção e leva para os seus pais. Ele dá para os pais comerem do mel. Os pais comem, renovam as suas forças, o brilho nos olhos da caminhada, agradecem o filho, mas nem imaginam que Sansão chegou no cadáver e pegou de um mel. A Bíblia diz que Deus tinha pedido 4 coisas para Sansão. Uma das coisas é: Sansão, você é nazireu, você não pode chegar perto de coisa morta. Sansão, além de chegar, ainda toca e não fala nada, come do mel, dá para os pais, segue caminho. Chegando lá, meu irmão, a Bíblia diz que 7 dias de festa é o casamento de Sansão.
todos estão bebendo, todos estão comendo, e Sansão festeja o seu casamento com a Filisteia, se alegrando com o vinho. Deus pede 4 coisas para Sansão. Sansão não chega perto de cadáver. Sansão não bebe do vinho. A Bíblia disse que no meio da festa do casamento, Sansão lança um enigma e fala assim: nos 7 dias da festa do meu casamento, se vocês derem a resposta desse enigma, eu vou dar 30 vestes de roupa para vocês, filisteus. E ele dá o enigma: do comedor saiu comida, doçura saiu do forte. E os filisteus enlouquecem para tentar descobrir, e ameaçam a esposa de Sansão, dizendo: se tu não disser a resposta do enigma de Sansão, quando você for embora com ele, nós vamos botar fogo na casa dos teus pais, e eles morrerão queimados. Ela enlouquece. Todos os dias ela chega nos pés de Sansão: Sansão, se tu me amas, me diga, me dá a resposta do enigma. E Sansão não fala. No primeiro dia não fala, no segundo dia não fala, mas a semana vai passando, Sansão vai se alegrando com o vinho, Sansão vai ficando mais íntimo, e a Bíblia diz que Sansão conta para a esposa que é o leão que ele matou no caminho. Do comedor saiu comida, doçura saiu do forte. Ele comeu o mel da ossada do leão que ele matou. No 7º dia, Sansão então, feliz, insulta os filisteus: tens a resposta do meu enigma, para que eu dê a vocês 30 peças de roupa? E eles gritam: um leão, Sansão, é a resposta do teu enigma. O que tem mais forte? Sansão enlouquece. Sansão imediatamente percebe que foi traído pela própria esposa. Sansão sai da festa, mata 30 homens de um povo vizinho, arranca suas vestes, dá as vestes porque ele prometeu, e entrega a esposa ao seu pai, dizendo: eu não quero mais essa mulher. Sansão então vai embora, a sua história segue. Ele se envolve com uma prostituta chamada Dalila, que é paga para descobrir o segredo da sua força. E enquanto o Sansão se embriagava do amor de Dalila, Dalila, que havia recebido boa prata, lhe dizia: Sansão, me diga, qual é o segredo da tua força, Sansão? Por que você é tão forte? E Sansão brincava com Dalila: se amarrar os meus cabelos com 7 vimes virgens, então eu enfraquecerei. Quando Sansão dormiu, ela amarrou os cabelos como os vimes, e ela disse: Sansão, os soldados! Sansão pula da cama, arrebenta aqueles vimes, e a Dalila diz: me enganastes, tu não me amas, Sansão? Qual é o segredo da sua força? Se você amarrar os meus cabelos com cordas novas, então eu perderei a minha força. Sansão dorme, ela amarra com cordas fortes e novas, e diz: Sansão, os soldados! Sansão pula e arrebenta as cordas como nada, e ela diz: Sansão, tu não me amas? Mentes para mim? Sansão disse: trançar 7 tranças no meu cabelo, então eu perco a minha força. Sansão dorme, Dalila trança 7 tranças do cabelo grosso, pesado e grande. Sansão dorme, ela diz: os soldados, Sansão! Sansão pula. Dalila então diz: não me amas, brincas comigo? Então Sansão abre o coração para Dalila e disse:
Eu sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Nunca se achegou navalha sobre os meus cabelos. E o dia que a navalha encostar no meu cabelo, então perderei a minha força. Sansão dorme no colo de Dalila. E Dalila pede a soldados que enquanto ela acaricia Sansão, que dorme no seu colo, chegue a navalha nos seus cabelos. Então ela disse: Sansão, os soldados. Sansão pula do colo de Dalila, mas Sansão nesse momento não passa de um homem comum. Sansão não era forte porque tinha braços enrijecidos, porque era um homem grande, alto. A força de Sansão não lhe dizia respeito à estatura. A força de Sansão vinha de Deus, vinha do Espírito. Sansão não passava de um homem comum. E quando ele pula sem o poder de Deus, sem a graça de Deus, ele não consegue lutar nem com um soldado. Sansão está fraco. A Bíblia diz que imediatamente os soldados lhe arrancam os 2 olhos. Arranca. A Bíblia diz então que Sansão é algemado com bronze, é levado, meu irmão, para as cadeias dos filisteus, e ele é amarrado junto aos animais que moíam a pedra do trigo. Os burros ficavam andando em círculos, enquanto uma grande pedra ia moendo o trigo. Sansão é amarrado ali junto aos animais. Pastor, por que o senhor está narrando Sansão com tanta riqueza de detalhes? Para que você se aperceba de 2 coisas. Primeiro, embora um homem sendo guiado por Deus desde o ventre da mãe, escolhido, separado, consagrado, santo, ele não está isento de erros. E quando ele decide errar, Deus permite. Porque quando Sansão, quando Sansão chega perto da ossada do leão, pega o mel e come, ele não perde a força. Ele não perde a força. Tanto é que quando os homens falam o enigma no casamento, ele vai ali no povo vizinho, mata 30 homens assim, ó. Por que ele matou 30 homens? Porque a presença de Deus estava com ele, a graça de Deus estava com ele, a força estava com ele. Mas ele não pecou, mas ele não falhou, mas ele não chegou perto do que não era para chegar. Chegou. E isso, meu irmão, é que muitas vezes tem nos enganado. Nós que somos guiados também por Deus, muitas vezes tomamos decisões erradas e pensamos: a presença de Deus está comigo, está tudo bem. A força do Espírito Santo está comigo, então está tudo bem. A Bíblia diz que Sansão bebe, mas a força continua, a presença continua. Está tudo bem. Muitas pessoas, meu irmão, chegam na igreja bêbado. Tem gente que bebe a manhã inteira, almoça, dorme e vem aqui de noite com a cara inchada e fala: está tudo bem. Sansão achava também que estava tudo bem. Quando Deus está nos guiando, irmão, existe sobre as nossas vidas a bondade, o amor. O nosso Deus nos dá oportunidades de arrependimento. O nosso Deus nos dá chances de conserto e de alinhamento. Nós temos uma vida inteira para errar e consertar. Para errar e consertar. Para errar e consertar. Como Sansão também teve. Só que, meu irmão, existem erros, existem falhas que nós cometemos, que não há como se livrar pelo caminho. Imagine você, eu vou dar um exemplo fácil. Imagine você que você se envolve num relacionamento,
tem intimidade fora do casamento e engravida. Mesmo que você se arrependa e peça perdão a Deus, aquele filho vai nascer. Existem decisões que nós tomamos ao longo do caminho, quando somos guiados por Deus, Ele permite. E às vezes eu me arrependo, conserto, mas existem decisões que foram tomadas que mesmo que eu me arrependa, o que eu planto eu colho, porque vai nascer. O Abraão não plantou um filho na serva Agar, Ismael, e não teve que mandar embora no deserto com um pão e uma garrafa d'água para morrer. Davi não cometeu adultério com Betseba e não viu os seus filhos morrerem da sua juventude à sua velhice. De tempos em tempos morria um por causa da sentença que ele mesmo deu. Vive o Senhor que tal homem pagará 4 vezes mais. E Natan disse: és tu esse homem, Davi. Hoje eu vejo Sansão cometendo erros. Ele pega o mel, ele bebe o vinho, ele se entrega a Dalila prostituta, brinca com o pecado, até, meu irmão, que o golpe fatal foi dado, perde a sua força. Pastor, Sansão deixou de ser guiado por Deus? Em nenhum momento. Deus continua guiando Sansão, e Deus continua permitindo que Sansão cometa erros. Deus continua permitindo que ele faça suas escolhas. Deus continua permitindo, porque ele tem arbítrio, ele não é obrigado, ele não é um robô, ele não é uma marionete, ele é um homem. Sansão então está vivendo isso, fraco, não tem mais a força do Espírito Santo, cego, não sabe mais o caminho, não sabe mais para onde ir, e está, meu irmão, literalmente andando em círculos. A Bíblia fala que ele está lá com os animais numa pedra de moinho, cego, sem força, andando em círculo. Pastor, Sansão nasceu para viver algo extraordinário. Sansão nasceu para ser honrado, respeitado. Sansão nasceu para viver o propósito de Deus. Sansão é ungido, Sansão é escolhido, Sansão é consagrado, é tudo isso. Mas a decisão, mas a escolha ao longo do caminho levaram Sansão a viver uma vida fraca, cega, de humilhação, andando em círculo. Pastor Marcelo, mas Sansão era crente. Em nenhum momento Sansão deixou de ser crente. Ele é fraco, mas ele é crente. Ele é cego, mas ele é crente. Ele anda em círculo, mas ele é crente. Eu não estou aqui estabelecendo, meu irmão, um padrão para a salvação de Sansão. Tem muito crente que é salvo, é legítimo, é filho de Deus, guiado por Deus, mas como é que está a vida dele? Pastor, ele está tão fraco espiritualmente. Pastor, imagina num crente que está fraco, não tem força para ler uma Bíblia. Pastor, ele é tão fraco que ele não consegue virar uma página de uma Bíblia, ele não tem força. Pastor, ele é tão fraco que ele não tem forças para erguer a voz, ele não consegue falar com Deus, ele está tão fraco, ele não consegue falar, a voz não sai. Pastor, ele está tão fraco, ele não consegue mais enxergar, ele não consegue mais se projetar como um homem, ele não consegue mais ver as coisas de Deus, está cego. Pastor, e a vida dele? O casamento dele não sai do lugar, a empresa não sai do lugar, ele está andando em círculos. Pastor, mas ele é um homem de Deus? É de Deus. Ele é escolhido? É escolhido.
Ele é ungido, Ele é consagrado, Ele é consagrado. Deus está guiando, mas por que Ele está vivendo o que Ele está vivendo? Se Deus está guiando Ele, porque embora Deus esteja guiando Ele, como está guiando você, como está guiando a mim, não quer dizer não vou cometer erros, não quer dizer não vou errar, não quer dizer não vou plantar, não vou colher. E fica tão claro o final dessa história, de que Deus está guiando Sansão. A Bíblia diz que Sansão, fraco, cego, andando em círculos, crê em Deus, é filho, e ele faz uma oraçãozinha meia boca. Ele faz uma oração que, se você vê a oração, não parece nem que é oração de homem de Deus. Ele diz: Deus, me dá força para me vingar pelo menos os meus olhos. Ele não disse: Deus, me dá força para viver o teu propósito, me dá força para me libertar Israel, me dá força, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Não. Olha como a motivação dele é: Deus, me dá força mais uma vez para mim me vingar dos meus olhos. Mas Deus que é sábio, Deus que não perde, Deus que, meu irmão, quando está guiando um homem, a Bíblia diz que Sansão nasceu para libertar Israel dos filisteus. A Bíblia diz que os cabelos de Sansão começaram a crescer. Está escrito, meu irmão, que os cabelos de Sansão começaram a crescer. A Bíblia diz então que os filisteus fazem uma festa para mais de 3.000 filisteus. Um templo enorme. Eles estão festejando os seus deuses. Eles estão se regozijando porque o escolhido de Deus foi abatido. Está prisioneiro, está cego, está fraco, não é de nada. E Sansão pede a um menino que lhe coloque entre as colunas do templo. E a Bíblia diz que Deus então mais uma vez enche Sansão do seu poder. Ele empurra aquelas colunas, o templo vem abaixo e Sansão mata num dia mais filisteus do que ele matou em toda a sua vida. E olha que Sansão matou muito filisteu, hein? Mas o propósito de Deus está se cumprindo ali. Sansão nasceu para esse propósito, para libertar Israel dos filisteus. Ele não consegue, na sua totalidade, libertar Israel dos filisteus, mas ele consegue enfraquecer, abater, ele consegue, meu irmão, viver alguma coisa do propósito de Deus nesse caminho. Pastor, por que é que Deus honrou Sansão? Sansão desobedeceu aqui, desobedeceu aqui, desobedeceu aqui, desobedeceu aqui. Sansão está vivendo no final do poço. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus que nos guia, Ele é misericórdia. A Bíblia diz que o Deus que me guia, que te guia, que permite os seus erros, Ele sabe da sua pequenez, Ele sabe da sua fraqueza, Ele sabe que você é homem. E Ele é tão misericordioso. Pode ser que eu esteja pregando para um Sansão aí agora. Pastor, Deus me ungiu, Deus me escolheu, Deus me separou, mas sabe onde eu estou, pastor? Eu estou que nem o Sansão, eu estou lá na bebida. Deus me ungiu, Deus me escolheu, Deus me separou, mas sabe onde eu estou, pastor? Eu estou lá na prostituição, eu estou lá com a Dalila, estou brincando com o pecado. Sei que eu estou pregando para um Sansão, guiado por Deus, escolhido por Deus, mas tomou algumas decisões aí, e agora está fraco.
tomou umas decisões aí, agora está cego, está andando em círculo, não tem força para nada, não enxerga nada. E a vida dele é assim, ó, não sai do lugar. Tem um Deus aqui que continua sendo Deus de toda a misericórdia. Você pode até fazer uma oração medíocre como Sansão fez. E porque esse Deus é bom, e porque Ele te guia, e porque Ele é na tua vida, Ele pode te encher de força outra vez. Ele pode te colocar de pé outra vez. Ele pode dar a você a oportunidade outra vez de viver o propósito, de se alinhar no caminho do arrependimento. Pastor, mas eu não estou na igreja. Sansão não estava na igreja. Sansão estava, meu irmão, sozinho. Não tinha pastor com ele, não tinha obreiro com ele, não tinha ninguém orando por ele, impondo a mão por ele. Irmão, era Sansão e Deus, que nem agora é você e Deus. A Bíblia nem fala se Sansão ergueu a voz ou se orou em pensamento. Mas de uma coisa eu sei, irmão: o Deus que te guia, o Deus que te escolheu, que te ungiu, o Deus que tem propósito na sua vida, Ele te dá mais uma vez oportunidade. Ele te dá mais uma vez oportunidade de se arrepender, de se levantar, de se reerguer e viver o propósito para o qual você foi chamado. Eu louvo a Deus por isso, porque eu sei, irmão, que ao longo desse caminho eu erro, você erra, Sansão erra, Davi erra, Abraão erra, mas Abraão chegou na terra que Deus disse que ia levar. Davi chegou no trono que Deus disse que ia levar. Sansão chegou, meu irmão, a matar e dizimar filisteus mais na morte do que em vida. E hoje, no nome de Jesus, você e eu podemos alcançar o êxito também, mesmo que no caminho tenhamos decidido errado, falhado, de forma egoísta, de forma carnal. Não importa. Domingo é Santa Ceia, e eu creio que no nome de Jesus você estará aqui no primeiro banco, forte, enxergando, andando, meu irmão, em linha reta, em santidade, em obediência, cheio do Espírito Santo, para comer e beber na mesa do seu Deus, para gritar o quanto você puder. Ele vive, Ele reina. Ele ouviu e respondeu a minha oração no nome de Jesus. Eu vou fazer uma semeadura de fé. Muitos homens foram chamados para isso, para serem, meu irmão, provedores, semeadores. Muitos têm obedecido e muitos têm roubado a Deus. Não faça como Sansão. Dá para Deus o que é de Deus. Não é esta a palavra do nosso Deus: trazei dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que não falte mantimento em minha casa. Fazei prova de mim, disse o Senhor. Eu abrirei as janelas dos céus, eu derramarei bênçãos sem medida sobre vós. Fiel é o Deus da palavra para cumpri-la. Não coma a semente, igreja. Não roube a Deus, igreja. Faça o que você foi chamado para fazer. É Ele que dá semente para o semeador. Planta no reino, planta em Deus, planta para a glória dEle, viva para Ele. Eu consagro este dízimo, essas ofertas, declarando, Senhor Deus, o cumprimento da Tua promessa na vida da Tua igreja. 30, 60, 100 vezes mais.
se enchendo as suas eiras de trigo, seus lagares de mosto. Eles estão se fartando da gordura e da doçura, porque o Senhor é seu pastor, nada lhe faltará. Comerão o melhor desta terra, porque de Deus tem recebido o cumprimento da promessa. O Deus que nos guia, Ele nos guia por um caminho que mana leite e mel, água da rocha, pão vivo. Eu abençoo, Senhor Deus, e consagro, e libero, Senhor Deus, sobre a Tua igreja, essa palavra de cura, essa palavra de libertação, essa palavra de misericórdia, essa palavra, Senhor Deus, de conserto, para aqueles que estavam fracos, cegos, andando em círculos, homens ungidos, escolhidos, consagrados, que estavam andando em círculos por decisões erradas. Mas o Deus de toda misericórdia, o Deus de toda bondade, que é fiel, veio de encontro ao caminho e nos colocou de volta nos trilhos, para nos levar ao cumprimento da promessa, para nos levar ao cumprimento do propósito, para nos levar segundo o desejo do teu coração, ao centro da tua vontade perfeita. Eu abençoo a estes, e Evareira Adonai Veismereira, e Aera Adonai Panavileira Veiruneira, e Sá Adonai Panavileira Veia Sembla, Shalom de Yeshua Ramachia, Shalom do Deus que nos guia, Shalom do Deus que não tarda, que não falha, que é misericórdia, que nos ama. Shalom do Deus que nos põe de pé. Shalom do Deus que hoje nos chamou mais uma vez. Shalom do Deus que não desiste de nenhum de nós, nem de Abraão, nem de Davi, nem de Sansão, nem do Marcelo, nem de você, minha irmã, nem de você, meu irmão. Se Deus permitir, domingo 10 da manhã estaremos na mesa do Senhor. Teremos um batismo nas águas, e teremos a nossa assembleia, para a glória dEle. Abençoados, abençoados e abençoados em nome de Jesus.